Fala, galerinha medonha. Os presentes, né? Quem tá aí, sincronamente comigo, de mão dada higienizada, né? Se aventurando nessa mata fechada de sinais e sistemas, né? Mas aqui eu dou um facão para que vocês abram, né? A força, se embrenhem nesse mato, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, né? E aos ausentes, aos que não estão aí, né? Fica uma mijada, né? Assim, ficarem tão molhados quanto saírem aí nessa chuva. Hoje é dia 25, caiu o mundo, tá caindo o mundo há 2 dias em Porto Alegre. Mas enfim, o que que acontece? Já xinguei vários que estão aí, ó, pessoal. Vocês têm que estudar as aulas da semana 3, tá? Terminar o estudo das aulas da semana 3 para entrar na semana 4. Então, finalizar essa parte de potência e energia, que é bastante utilizada em outras disciplinas do currículo, tá? Da engenharia elétrica, da engenharia de controle, também do pessoal da computação, para a gente começar o estudo de sistemas, pessoal. E, pessoal, vou até pegar um gancho de um assunto que a gente estava conversando agora há pouco, sobre conversores de potência, e para falar que conversores são sistemas, né? Então, quando eu trabalho com uma fonte chaveada, né, ou um conversor CCCC, que seja, tá? Esse conversor ele vai processar um nível de tensão de entrada, né? Normalmente tensão, que fique claro, né? Então, eu vou ter uma fonte de tensão, vou usar o símbolo genérico das fontes de tensão aqui. Então, ele vai ser alimentado com uma fonte de tensão provavelmente não regulada, a gente gosta de falar, né? Tá? E esse conversor, né, daqui o símbolo normalmente, vai alimentar uma carga com uma tensão provavelmente regulada. Então, eu vou desenhar uma carga aqui qualquer. Tá? Então, o objetivo é regular uma tensão VO aqui na saída, dado uma tensão VG na entrada. Então, o que que acontece? Né? Normalmente eles botam aqui CC, CC. Então, isso é um sistema. Por quê? Relembrando a definição de sistema que a gente viu nas primeiras aulas, tá? Um sistema é uma entidade pode ser qualquer coisa, a gente pode ser tratado como sistema, né? Que processa sinais de entrada para gerar sinais de saída. No caso de circuitos, tá? Isso vai depender, né? Eu posso estar trabalhando com filtros, eu posso estar trabalhando, né, com conversores, tem N, né? Eu posso literalmente estar trabalhando com transmissão de dados, então tem N exemplos de sistemas em circuitos elétricos, né? E um deles é essas fontezinhas chaveadas ou até mesmo os reguladores lineares que vocês trabalham, LM7805, por exemplo, 7812, enfim, tá? Mas o que que acontece com os sistemas? Da mesma maneira que sinais, os sistemas eles têm uma série de classificações. Tá? Eu posso classificar um sistema, por exemplo, uma das classificações é contínuo e discreto. No caso de conversores CCCC, eu classificaria eles como sistemas contínuos, porque eles vão processar um nível de tensão VG de T, que pode variar no tempo, inclusive, né, pessoal? Para gerar um nível de tensão VO de T. O nosso objetivo aqui, óbvio, não nessa disciplina, a gente não vai modelar e encontrar a equação que descreve a dinâmica do conversor CCCC aqui, ou de qualquer conversor CCCC, mas a ideia na nossa disciplina é que vocês entendam que todo esse sistema, por exemplo, um conversor BOOC, né, ou um conversor redutor, que é esse carinha aqui, só para vocês terem uma noção de que circuito eu estou falando, ou exemplo, né, conversor BOOC é esse carinha aqui, olha, tá certo, quase que me confundi. Esse é um conversor BOOC. E aqui tá a carga. Tá? Essa chave aqui ela vai ficar fechando e abrindo loucamente. Sequelado. Aí, sei lá, 20K. Tá?
e com isso, com a razão cíclica, né, com a relação do tempo em que ela fica aberta ou fechada, eu vou ter uma tensão diferente aqui na saída. Tá? Então, todo esse sistema, ele é complexo. Na verdade, ele é um sistema, inclusive, que a gente vai classificar como não linear, e ele tem mais de um tipo de não linearidade. Enfim, eu tenho uma série de coisas, mas vocês têm que entender que eu posso, óbvio, conhecendo intimamente, né, conhecendo as equações que modelam conversores, fontes chaveadas, a gente pode encontrar uma relação matemática entre a tensão VG e a tensão VO. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar uma descrição matemática para os sistemas, uma equação que relaciona entrada e saída. Tá? Aí que tá também, vai depender como eu modelo, como eu chego na equação matemática que descreve VG em relação a VO, tá? Isso vai depender de como eu quero modelar. Por exemplo, esse conversor aqui, eu posso modelar ele no que a gente chama regime permanente de operação ou regime estático, tá? E eu posso também ter um regime transitório ou, inclusive, o pessoal chama de modelo em pequenos sinais do meu conversor, ou linearizar o modelo em pequenos sinais. Eu posso modelar a dinâmica dele, que é diferente do modelo estático do conversor. Então, a modelagem matemática é, na minha opinião, a coisa mais vasta e mais complexa que tem na engenharia. Né? Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, com um circuito elétrico, eu preciso saber as leis de Kirchhoff, eu preciso entender a relação entre a tensão e a corrente no indutor e no capacitor para conseguir descrever aquele carinha. A gente precisa entender como funciona o diodo, como funciona o MOSFET, ou como funciona o IGBT, qualquer chave que eu utilizar aqui, para eu conseguir modelar aquele carinha. Se eu estou trabalhando com um sistema mecânico, né, eu não tenho aqui, até tenho, se eu estou trabalhando com um sistema eletromecânico, motor, por exemplo, tá? Esse motor ele vai ter uma dinâmica elétrica, claro, que vai depender da indutância da bobina aqui, né, do rotor dessa máquina, vai depender da resistência dessa bobina, enfim, de algumas outras relações construtivas, né, número de espiras que eu tiver, essas coisas. Mas eu também tenho uma dinâmica mecânica, tá? Que exige que eu conheça bem as descrições da mecânica newtoniana para que eu consiga relacionar VO, né? Perdão, não é o motor, né? Para que eu consiga relacionar, por exemplo, a tensão nos terminais com a velocidade do eixo. Tá? Então, a modelagem de sistemas não é um conteúdo que a gente vai abordar em sinais, pela graça de Deus. Por quê? Porque vocês vão ter N disciplinas sobre isso durante o curso. Vocês têm lá modelagem, o pessoal de controle tem, eu acho que não é, nem todo mundo tem, né, mas modelagem de sistemas dinâmicos, vocês têm 2 cadeiras de circuitos elétricos, vocês têm cadeiras de eletrônica para aprender como que as chaves funcionam e como MOSFETs, FETs, diodos, triacs, que seja, funcionam. Vocês têm eletrônica de potência para trabalhar com esses circuitos, vocês têm as disciplinas de conversão energia para saber como que é o modelo certinho lá, ou mais fácil do transformador. Então, eu estou querendo alertar vocês que não compete a nossa disciplina encontrar relação matemática. A gente vai assumir que essa relação matemática já é conhecida. Tá? Isso é um ponto fundamental até para não apavorar vocês, de certa maneira, né? Mas vocês têm que perceber que eu posso relacionar os meus sinais, e eu coloco no plural, porque pode ser também sinais, muitos sinais de entrada e muitos sinais de saída, né? Eu posso relacionar sinais de entrada com a saída utilizando equações matemáticas, tá? No caso desse conversor, se eu estiver trabalhando em regime permanente de operação, o que significa regime permanente de operação? Né? Significa que eu não quero chegar na dinâmica da ordem de grandeza, por exemplo, do chaveamento, ou até mesmo
da dinâmica do tempo que leva para carregar esse capacitor. A gente assume que esse capacitor aqui, a gente trabalha numa janela de tempo muito maior do que os transitórios que acontecem aqui, em resumo. Tá? E a característica de transferência estática desse conversor, do conversor Book, é a mais fácil que se pode pensar, né? Dependendo, né, de certas relações entre os elementos e a frequência de chaveamento, inclusive, tá, pessoal? A relação entre VO e VG, tá, em regime permanente, é dado por D vezes VG de T, para esse caso aqui. Tá? O D, pessoal, é a razão cíclica bastante usada em PWM, é a razão do tempo em que a chave fica ligada sobre o período que o período do fechamento e abertura da chave, né? Então, se eu tenho essa onda aqui na chave, ó, por exemplo, só vocês terem uma noção também, né, de um conteúdo um pouquinho diferente. Esse carinha aqui é T, e o T1 seria o tempo que a chave conduz, né? Esse tempo que eu vou comandar ela, que ela vai ficar fechada. Tá? Então, se vocês forem olhar, esse é um sistema dos mais simples que eu posso imaginar, porque é um simples ganho. Né? O VO sempre vai ser menor do que o VG, né? E essa relação é dada simplesmente pela razão cíclica D, ou seja, a relação entre o tempo que a chave fica fechada e o tempo total aqui de duração do período de comando da chave. Tá? Olhando isso aqui, óbvio, em regime estático do conversor, esse é o sistema mais simples que pode acontecer, mas assim, de longe. Por quê? Porque esse é um sistema, é um ganho. Né? É simplesmente um ganho. Por exemplo, se eu uso D igual a 1/2, o meu VO vai ser 1/2 de VG. Tá? Olhem como eu nem preciso estudar as técnicas de análise desse sistema. Por quê? Porque se eu conheço VG, eu automaticamente conheço VO. Tá? Porque o valor de VO só depende do valor instantâneo de VG. E, na verdade, é VG dividido por 2. Só isso. Inclusive, esse é um sistema que a gente diz que ele tem o quê? Que ele não tem dinâmica. Ou ele é instantâneo. Isso é uma das classificações de sistemas que a gente usa. Então, ele não tem dinâmica, ou ele não tem dinâmica. Ele é um sistema instantâneo. Por quê? Porque, dado uma entrada em certo tempo, eu sei qual vai ser a saída, não importa, não preciso de outra informação para eu ter atenção de saída nesse caso. Um parênteses bem grande aqui, já que a gente está falando sobre conversores, só para dar uma prévia do futuro de vocês, principalmente o pessoal da elétrica, né? Vocês devem estar se pensando, ô professor, então por que eu não uso um divisor de tensão? Outro circuito que tem essa mesma característica é esse carinha aqui, ó. Tem a tensão VG e aqui eu tenho a tensão VO. Se eu tenho aqui 100 ohms e aqui eu tenho 100 ohms. Vocês já devem estar fazendo circuito zoom, ou já devem ter visto em física que eu posso equacionar e eu vou encontrar a mesma relação. VO é a metade de VG. A diferença, pessoal, é que esse circuito aqui eu tenho perda brutal de potência nessa resistência aqui, né? E nesse circuito aqui, como eu estou comutando, né, de fato isso reduz bastante as perdas, por isso que as fontes chaveadas aí elas são usadas quando eu tenho que ter uma eficiência muito grande, né? Mas só um parênteses. E só para vocês verem, uma coisa interessante, eu tenho dois circuitos completamente diferentes que são modelados pela mesma equação, né? Então, V de T, ou VO de T é igual a 1/2 do VG de T. Não importa, pessoal. Tá? Não importa se esse é um conversor, não importa se esse é um divisor de tensão, não importa se isso é um transformador, por exemplo. Tá?
a gente em sinais vai estar interessado só em analisar o sistema depois que eu tenho a descrição matemática pronta. Tá? Isso é o primeiro ponto importante na nossa disciplina, né? Nesse caso, a equação é tão simples que modela, a equação que modela o sistema é tão simples que a gente não precisa analisar, a gente não precisa aprender as técnicas de análise ainda. Tá? Mas quando eu tenho dinâmica, a coisa fica um pouco mais complexa. Tá? Então, aqui eu citei exemplos de sistemas que são contínuos, tá? No tempo. O que acontece com sistemas contínuos, né? Sistemas contínuos são aqueles que processam sinais contínuos. Então, a tensão de entrada é contínua, a tensão de saída ela é contínua. Tá? Existem sistemas que são discretos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês ouviram falar, eu até devo ter aqui, pessoal, né? Eu até não gosto de fazer pesquisas na internet, mas vou me arriscar aqui. Vou arriscar aqui. Worldometer. Worldometer Coronavirus. Tá? Vamos ver se vai aparecer aqui o que eu quero que apareça. Tá? Aqui tem, ó, pessoal, dados sobre o coronavírus. E aqui embaixo tem, ó, 7 days moving average. Tá? Esses computadores aqui que eu sou consultor de informática para minha família. Né? Se alguém souber aí um PC bom e barato, né? O meu cunhado quer comprar para pro consultório dele, né? Eu sou engenheiro de controle, né? Mas eu acho que eu entendo mais do PC do que ele, né? Daí encontrei um PCzinho da Lenovo, eu acho que tava 13,5 e ele era um 8 GB, 250 de SSD, um Core i5. Tá caro ou tá barato? Eu não faço ideia muito bem. Eu achei até que tá no preço justo. Tá justo? Quanto, senhor? 3.500. Tá caro? Tá caro tudo. Tá É caro difícil de tudo, encontrar. né, Anda cara? tudo caro Olha na só. área. Tá no Pois é, eu não preço encontrei mais atual. barato, cara. Exato, é isso aí. Na Dell eu encontrei, tava 500 pila mais caro, mas enfim. Tá? Como eu não vou editar, isso aqui vai ficar um merchan para Lenovo, eu espero que não derrubem o vídeo. Mas enfim, não é merchan, né? Eu tava fazendo as pesquisas. Se alguém souber de uma barbada, me envia. O que eu tava falando? Vai saber, né, meu? Os dados de entrada aqui, o número de novos casos, para não ficar tão terrível trabalhar com mortes, né? Essa informação aqui, ela não é uma informação contínua, ela até parece contínua, porque esses dados aqui, eles estão desde 2000 e desde o início da pandemia, olha só. Mas se eu der um zoom aqui e verificar, eu vou ver que eles são atualizados diariamente, ou seja, o N, né, que está no eixo das abscissas, não é uma variável contínua, é uma variável discreta, tá? E aqui eu tenho um negocinho que eu posso marcar que é 7 days moving average, que isso literalmente implementa o que a gente um filtro digital, tá, pessoal? Que é um sistema digital. Então, quando eu clicar aqui, o que ele vai me apresentar? Ele vai me apresentar a informação que é a média, né, dos valores, dos 7 últimos valores, tá? Se vocês olharem, parece que o sinal é contínuo, mas não, ele também é um sinal discreto, tá? Porque ele vai sempre amostrar e atualizar de um em um, digamos assim, né? Então, de novo, é uma saída que está num conjunto contável de valores. Então, esse talvez seja um dos exemplos mais simples para eu trabalhar com vocês ou para eu exemplificar sobre sistemas discretos. Tá? Então, voltando aqui para o nosso whiteboard, tá? Cadê o whiteboard? Os sistemas, eles podem ser contínuos, tá? E mais, tá? Nesse caso, eu nem coloquei um exemplo complexo, de fato, assim, que tenha
uma equação um pouquinho mais chata, tá, pessoal? Até antes de falar sobre o exemplo de um sistema discreto, vamos até falar um sistema contínuo que tenha um modelo um pouco mais complicado, digamos assim. Para sair um pouquinho dos circuitos, eu gosto do exemplo do balde d'água, né? Ou da caixa acoplada, né? Da patente de vocês. A caixa acoplada, pessoal, ele vai ser, né, um sisteminha bem simples, na verdade. Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui uma entrada de água, tá, uma válvula que pode ser acionada, tá? Beleza pura? Então eu posso controlar o que a gente chama de vazão, QI aqui, QI de T, tá? E eu quero saber como varia a altura H de T, que é a altura da coluna d'água. Tá? E, obviamente, que esse tonel aqui, vamos imaginar que ele tem uma seção constante, senão o sistema, como a gente vai ver, ele se torna não linear, que é uma das classificações, aula que vem, tá, pessoal? A gente vai classificar os sistemas, os sinais conforme várias classificações. Uma delas é sistemas lineares e não lineares. Talvez seja a classificação mais importante, mas, enfim. Eu posso encontrar qual é a relação entre H e Q e de T, no sentido que, até deixa eu melhorar aqui, no sentido que a vazão de água entra no sistema e eu tenho como resposta de sair da altura da coluna d'água. Por que que isso é importante? Porque muitos sistemas, inclusive industriais, né, esse é um dos sistemas mais comuns de controle. Tá? Eu quero controlar a altura da coluna d'água num processo químico, por exemplo. Tá? Então, eu estou fazendo um processo contínuo que isso aqui é um reator que tem que estar sempre um volume constante aqui dentro. Então, uma das maneiras de fazer isso é controlando a altura da coluna d'água, né? Então, essa descrição é uma descrição bem interessante, né? Qual vocês acham que é a relação, já adiantei que é um pouquinho mais complexa, né? Qual vocês acham que é a relação entre a vazão e a altura da coluna d'água? Vocês têm uma noção? Vamos pensar um pouquinho aí, pessoal. Eu quero que vocês pensem o seguinte, ó, imaginem um cilindro, né, um cilindro, e o meu sinal de vazão está vazio. Vou imaginar que H é zero no início, né? A altura da coluna d'água é zero. E eu dou um degrau, literalmente eu faço QI de T igual a 1 litro por minuto. Tá? A partir, tá, de tempo igual a zero. Então, na verdade, eu posso dizer que a vazão nesse sistema vai ser 1 vezes U de T, e óbvio, a unidade litros por minuto, né? Então, litros por minuto. Então, se eu olhar o gráfico, e perceberam como é importante a descrição de sinais, né? Se eu olhar o gráfico do QI, que é a vazão, eu tenho esse gráfico aqui, né? 1. E aqui, óbvio que é 0. Qual vai ser o gráfico, intuitivamente aí, não quero que vocês saiam modelando isso. Qual vocês acham que vai ser o gráfico da altura da coluna d'água, se eu graficar ela durante um tempo, claro, né? Eu devia Vai ter ser feito a uma curva reta? colorida. Vai ser o quê? Uma reta? Uma reta, né? Exatamente, né? Vai começar zerado até que eu ligue a água e se, assumindo que a seção aqui do meu cilindro, louco, peraí. A seção aqui do meu balde, A, não mude, né? Ela é igual em toda a extensão.
é meio óbvio que se eu graficar a altura da coluna aqui, ó, a altura da coluna d'água, eu vou ter uma reta, né? Aumentando. A gente já está quase chegando. Outra coisa, pessoal, quanto maior a área, essa inclinação ela vai ser mais abrupta ou menos abrupta? Menos abrupta. Menos abrupta, né? Quanto maior a área, mais lentamente essa coluna vai subir. Então, perceberam como eu não preciso, tá? Não é que eu não precise, né? Eu preciso saber isso, tá? Mas eu não preciso necessariamente estudar toda a parte da mecânica dos fluidos para entender que H e QI se relacionam de uma maneira integral, né, na verdade. Se vocês olharem H, vocês vão perceber que H é proporcional à integral da vazão. E faz sentido, né? Porque o que o balde é? O balde é um acumulador. Tá? Então, eu posso descrever H em relação a QI como uma função integradora, né? E, na verdade, a taxa de proporcionalidade é 1 sobre A, vezes a integral do QI. Essa é a operação matemática, óbvio que integral em função de t, dt, tá? Eu posso até colocar tal se eu quiser, né? Mas enfim. Vocês perceberam que esse é um sistema que ele é um pouco mais chato de modelar, né? Esse é um sistema que, dado um certo tempo, por exemplo, se eu escolher aqui um tempo 1 segundo, se eu souber o valor de QI no instante 1 segundo, isso não me serve para nada, né? Porque o H não depende só do valor presente de QI, na verdade depende de todo o passado, porque eu tenho que ter integrado até aquele ponto. Perceberam como é um sistema bem mais chato, é um sistema que a gente diz que tem memória. Né? Por isso que esse é um sistema que a gente classifica como dinâmico, diferente do de cima, que é um sistema que não tem dinâmica. Então, o que acontece, pessoal? Esse carinha eu posso matematicamente escrever, né? Que H de T é igual a 1 sobre A integral da vazão, até, eu posso colocar aqui menos infinito até T, que de tal, para ser bem correto, matematicamente falando, né? Mas eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira, derivando, né? E eu posso escrever que, na real, QI de T é igual a área vezes a derivada primeira da altura, né? Também é uma outra forma de escrever. Então, perceberam que esse é um sistema aqui que é implementado via uma equação diferencial, que vocês estudaram em matemática aplicada, sei lá o nome, equações diferenciais, sei qual que é o nome que o pessoal do cálculo deu para vocês, assim, tá? Mas percebam que eu tenho uma descrição que relaciona saída e entrada aqui, tá? Beleza? Só que é mais chata. É uma equação diferencial. Diferente daqui, que também é uma equação diferencial, mas é uma equação diferencial totalmente fácil, né? Muito fácil, pelo menos na minha opinião. Mas enfim. Então, o que acontece? Ó? Esses sistemas todos aqui, esse sistema elétrico, esse sistema mecânico, isso aqui é um sistema fluidomecânico, né? Sistemas fluidotérmicos, sistemas eletromecânicos, sistemas totalmente mecânicos, são sistemas que são contínuos. Eles processam sinais contínuos e geram também sinais contínuos na saída. Agora, a média móvel, eu até viajei, falei dela, daí voltei, eu sei, perdão, né? Voltando aqui para o nosso problema do número de casos mundiais aqui de Covid, esse sisteminha, quando eu clico aqui, a saída, que é azul, processa, né, um resultado de um processamento discreto do sinal de entrada. Tá? Que, como eu estava falando inicialmente, é o filtro mais simples que eu posso fazer, conhecido como filtro de média. Tá? Filtro de média móvel, no caso. Tá? Eu não vou usar um filtro de média móvel com 7 amostras,
porque ele dá trabalho de escrever, tá? Então eu vou simplificar um pouquinho. Inclusive, ele tinha aqui, eu acho que é quando tu pesquisa um país específico, ele apresenta um filtro que eu queria, na verdade, mostrar funcionando para vocês. Tá aqui, ó. Ele também apresenta a opção de um filtro de 3 amostras, tá vendo? Se eu der um zoom, não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Se eu dou um zoom, né, vocês vão perceber que o resultado é diferente, por óbvio, né? O filtro de média com 3 amostras, ele oscila muito mais, ele varia mais do que o filtro para 7 amostras, né? Que fique claro, né? Mas esse de 3 amostras é bem simples de ser implementado, né? Bem simples mesmo, inclusive matematicamente descrito, e eu vou começar com esse exemplo para ilustrar um sistema discreto. Então, o que acontece? O sistema discreto que a gente está querendo modelar matematicamente ali, ele tem como dados de entrada, e vamos chamar a entrada aqui como x de n, tá? X de n vai conter informação do número de novos casos diários aí de Covid, seja no Brasil, seja de aba 4, onde quer que seja, tá? Só que aí que tá, essa variável x ela é discreta, né? Então ela vai ser apresentada para nós como uma tabela muitas vezes. Então eu tenho aqui tal dia que eu posso assumir como o dia 0, o dia D ali, que foi definido que tem uma pandemia nessa porcaria desse mundo, tá? Daí lá apareceu um caso. Olha que alegria. Tá? Daí no dia 1, um dia depois, teve um caso de novo. Dia 2, 3, daí dia 3 foi para 8, dia 4 foi para 20 e assim por diante. Perceberam que essa informação, ela é uma informação discreta. Ela tá, primeiro, eu consigo contar quantos valores tem no intervalo finito, tá? E daqui a pouco a gente vai conseguir, inclusive, descrever isso em termos de funções discretas, que a gente não viu, acho que até falei um pouquinho na aula. Eu até vou começar a descrever esse sinal para vocês terem uma noção. O meu sinal x de n, ele pode ser descrito como uma vezes um impulso mais uma vezes um impulso deslocado para a direita mais 3 vezes um impulso deslocado 2 amostras para a direita, mais 3 pontinhos. Quando eu for graficar essa informação, ao invés de apresentá-la tabelada, eu posso apresentar ela assim para vocês. Ó. Como me foi apresentado, inclusive, ali, né? Eu vou ter um caso, aqui eu vou ter um caso, e aqui eu vou ter 3. Daí aqui eu vou ter 8, ficou agora fora de escala, e 3 pontinhos. Né? Bem como eu expliquei para vocês como sinais discretos eram descritos matematicamente, né? Graficados. Né? E é isso que está aqui. Se eu der um zoom, eu vou ver que cada informação ali, eu tenho um ponto só definido para cada dia que passou aqui. Inclusive dá para ver os traços. Né? Tá? O que eu quero dizer para vocês é que a gente vai aprender, e a gente já até consegue entender, como que eu descrevo matematicamente aquele sinal, mesmo ele sendo discreto, que fique claro. A gente só não tem tanto contato com esse tipo de descrição quando a gente tem com sinais contínuos. O fato é o seguinte, x de n está aqui, né? Tá? E a primeira equação de diferenças que eu vou apresentar para vocês é a equação que implementa o filtro de média móvel para 3 amostras. E é barbada, olha só. A saída desse filtro digital na amostra N, ou seja, eu posso pensar, a saída atual do filtro vai ser dado pela soma da amostra presente mais a amostra passada mais a amostra retrasada. Tá? Pensem numericamente o que acontece. Ó. Se eu estipulo um n igual a 10, eu estou somando x de 10,
x de 9 e x de 8. Assim, simplesmente. E se eu quero fazer uma média, eu vou pegar isso aqui e dividir por 3. Tipo assim, é ridículo. É fácil. Né? Sistemas discretos, pessoal, eles são implementados por funções, na verdade, equações, que são mais simples e mais fáceis de ser processadas, pelo menos digeridas, do que as equações diferenciais. E por que isso? Porque essa equação eu tenho uma quantidade finita de valores no intervalo. Então eu sempre posso calcular se eu quiser. Tá? Mas o fato é que isso aqui, pessoal, é uma equação de diferenças que a gente chama. Tá? As equações de diferenças, elas vão simplesmente ser relações entre variáveis e variáveis adiantadas ou atrasadas no tempo. Porque, afinal, quando eu trabalho com sistemas que são discretos, como o próprio tempo não é contínuo, eu não vou ter integrais e derivadas. Eu vou ter diferenças e somas. Tá? A própria derivada, pessoal, a definição de derivada, como vocês viram em cálculo, não é uma diferença entre valores, x de t menos x de t menos tal, ou delta tal, que seja, ou delta t, dividido pelo delta t. Essa é a definição. O limite disso, quando delta t tende a infinito, é a derivada. Tá? Isso não existe no sistema discreto, porque não é contínuo o bagulho para eu fazer um limite, por exemplo. Então, as derivadas discretas, elas são implementadas por diferenças. Por exemplo, essa diferença aqui, ó. Óbvio que eu tenho envolvido taxas de amostragem, se eu estou amostrando sinais contínuos, né? Isso aí tem uma série de implicações, né? E a integral é tão somente o acumulador. Se eu acumulo os valores, se eu quero saber, pessoal, um exemplo nesse contexto, se eu quero saber qual é o número total de novos casos que aconteceram, basta que eu acumule os valores, ou seja, eu vou integrar essa curva, só que discreta, né? Eu estou acumulando, simplesmente fazer um acumulador, somar. Tá? E depois eu explico como é que eu faço um acumulador discreto para vocês entenderem o que é um sistema contínuo, o que é um sistema discreto, né? Mas enfim. Está aqui a nossa primeira equação que descreve um sistema que ele é discreto. O que acontece? Eu posso, inclusive, encontrar quais são a saída, né? E aí tem uma observação. Por exemplo, se eu quero o y de 0, vocês vão perceber que eu não tenho amostras passadas, né? Porque eu vou ter x de 0, que é o número de casos no dia 0, mais o x de menos 1, mais o x de menos 2. Essas duas informações a gente assume que são condições iniciais do meu sistema discreto. Que, óbvio, nesse contexto elas são 0, né? Porque não existia ninguém contaminado antes do dia 0, né? Então, nesse exemplo, eu posso assumir que isso é 1/3, a resposta, que é a média móvel de 3 dias. Claro que no dia 1, y de 1 vai ser x de 1 mais x de 0 mais x de menos 1. Perceberam o porquê que ela é chamada de filtro de média móvel? Porque a média ela vai mexendo, né? Eu vou deslocando uma janela, tá? E isso aqui é um pouquinho mais chato no sentido que o x de 1 ele vai ter um valor, mas mesmo assim é barbada, é só pegar as 3 últimas amostras e somar. Então vai ser 1 mais 1 mais 0, 2/3. Tá? O y de 2 vai ser o último que eu vou fazer pela madrugada, né? Não preciso fazer tudo isso aí. Vai ser 3 mais 1 mais 1, 3, 5/3, né? 5/3. E eu posso, ad infinitum, continuar calculando, tá? Esse é um sisteminha bem simples de resolver, né? Não tem muita dificuldade porque ele só depende de valores da entrada passados, tá?
Mas um acumulador não é assim. Tá? Um acumulador, que é um sistema também bastante comum, e eu vou descrever ele rapidamente nesse finalzinho da aula, para vocês terem uma noção de algum sistema discreto um pouco mais complexo, né? O acumulador, eu posso equacionar ele dessa maneira. Ó. Y de n é o somatório com o n, até posso dizer m igual a menos infinito até n. Opa, deixa eu só ilustrar um pouquinho melhor aqui. M igual a menos infinito até n de x de m, né? Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou literalmente somando. Tá? Do menos infinito até o valor do n que eu quero. Por exemplo, para esse sisteminha, se eu calcular o y de 2, eu vou ter como resultado x de menos infinito mais x de menos infinito mais 1, mais 3 pontinhos, óbvio, não vou fazer tudo, por favor, mais x de 0, mais x de 1, mais x de n, que é 2. Né? Consequentemente, se eu for somando essas tabelas, que é o meu sinal, né, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 3, né? Então é 5. Então o y de 2 eu sei que é igual a 5. Claro, o y de 1 vai ser 2, o y de 0 vai ser 1, tá? E o y para valores de n negativo vão ser 0. Eu estou literalmente resolvendo, a técnica que eu estou usando para resolver aqui se chama técnica recursiva, tá? Porque eu estou literalmente substituindo valores e fazendo na mão. Eu só consigo fazer isso com sistemas discretos, porque eu consigo contar, eu consigo arbitrar valores. Tá? Para sistemas contínuos, eu tenho que recorrer a técnicas de análise. Mas aí que tá. Na nossa disciplina, a gente vai aprender a encontrar a resposta do sistema conhecendo a entrada e, óbvio, conhecendo a descrição matemática do sistema, tanto para sistemas discretos quanto para sistemas contínuos. Então, meu objetivo não é aqui encontrar um y de n valendo x. Eu quero saber qual é a equação que descreve, né, a saída do sistema em função de n. Eu quero a forma fechada, a forma analítica que o pessoal gosta de falar da resposta do sistema. Tanto para sistemas discretos, quanto para sistemas contínuos, tá, pessoal? Então, a gente vai estudar agora na sequência essas duas classes de sistemas, sistemas contínuos e sistemas discretos. E a gente vai aprender como que eu encontro a resposta desses dois tipos de sistemas, tá? Antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante, que essa equação aqui, ó, ela pode ser escrita de uma forma bem diferente, ela pode ser escrita assim, olha só. Y de n menos y de n menos 1, isso é igual a x de n. E pode parecer uma loucura eu descrever esse somatório assim, mas é literalmente isso que ele é. Tá? E o pessoal da computação deve estar reconhecendo esse infeliz. Na verdade, qualquer um que já programou. O valor atual do acumulador é o valor presente que eu quero acumular, mais o valor passado do acumulador. Perceberam como essa descrição aqui é uma descrição muito mais elegante do que usando o somador. Usando o somador é uma descrição infinita. Usando uma diferença da saída é uma descrição muito mais polida desse sistema, na minha opinião. Só que esse sisteminha aqui é bem engraçado. Tá? Não é bem engraçado, né? Vou já dar uma prévia para vocês. Se eu coloco a amostra unitária nesse sisteminha aqui, ó, nesse sisteminha aqui, tá aqui ele, ó, tá? O y vai ser finito.
Tá? O que é a amostra unitária? Se eu submeter o meu sistema a essa entrada, ó, x de n igual a delta de n. Isso é bem interessante, porque o que eu faço? Eu vou lá e dou uma cutucada no sistema. Falo assim, ó, responde aí, rapaz. Tá? A saída do filtro de média móvel, tá, vai ser, tão somente para esse caso, 1/3, 1/3 e 1/3, né? 1/3, 1/3 e 1/3? É, né? É, é, é. É. Então, é um filtro que vai ter uma saída finita. Com amplitude 1/3, inclusive. Tá? Esses sistemas, eles são mais simples do que esse sisteminha aqui, ó, por exemplo. Por quê? Porque como esse sistema depende de uma diferença da saída do sistema e não da entrada, né, essa saída ela vai realimentando, digamos assim. Tanto que, se eu submeter esse carinha à amostra unitária, né, ele vai começar em 1. E daí, como eu estou acumulando, e a amostra unitária só existe em 0, na verdade, né, ele vai permanecer sempre assim. Tá? Então, ele vai ter uma resposta que é infinita, né? E esse query tem uma resposta finita. Isso distingue 2 tipos de filtros digitais, embora isso não seja propriamente um filtro, não projetei ele para ser um filtro, ele é um acumulador, né? Mas na teoria de processamento digital de sinais, existem filtros FIR e filtros IR. Filtros Finite Impulse Response e filtros IR, né? Infinite Impulse Response, né? Esses carinhas aqui, eles têm uma dinâmica mais chata para ser estudada do que esses carinhas aqui, né? Que fique claro. Mas ambos são, claro, sistemas discretos. Então, o que eu quero que vocês lembrem dessa aula, pessoal, tá? Que os sistemas como um todo, né, eles são entidades que processam sinais, eles são descritos por relações matemáticas, a gente só vai trabalhar com sistemas aqui com sinais determinísticos, então eu vou conseguir encontrar qual é uma equação que relaciona a entrada com saída, tá? Normalmente, sistemas contínuos são descritos por equações diferenciais. A gente só vai trabalhar com equações diferenciais ordinárias e lineares, que fique claro. E os sistemas discretos, eles são definidos por equações de diferenças, quando eu modelo eles. Tá? Isso seja para um filtro de média móvel, seja para coisas mais complexas, como fazer um AUA ou fazer um processamento digital mais pesado e mais parrudo. Claro, eu vou ter equações mais complexas, mas a ideia é guardar as informações passadas e processar elas, em resumo. Na aula que vem, pessoal, a gente vai estudar o que confere um sistema uma característica não linear e o que confere um sistema uma característica linear. Todos os sistemas aqui, eles são lineares, tá? Todos que eu apresentei até agora. Eles são lineares. O que isso significa? Já vou adiantar para vocês, aproveitar que eu estou ainda com tempo, tá? Um sistema linear, ele é um sistema que ele é aditivo e homogêneo ao mesmo tempo. Tá? E a aditividade e a homogeneidade são conceitos bem simples de entender. Tá? Então, já me adiantando, vou me adiantar porque eu estou a fim de me adiantar. Tá? Um sistema ele é homogêneo quando, se eu tenho um sinal X, aplico ao sistema e saiu Y, tá? Não importa. Por exemplo, até posso imaginar, apliquei o degrau, saiu a rampa, tá? Se eu aplico K vezes X, se o sistema é homogêneo, tem que sair K vezes Y. Tá? Então, isso aqui é um sistema homogêneo. Entenderam? Bem fácil, né? A maioria dos sistemas, se eu analisar pequenos sinais, essa característica ela se mantém, né? Mas a totalidade dos sistemas não serão homogêneos. Pode parecer estranho isso aí, né? Mas
quase nenhum sistema ele vai ser linear, embora a gente só estude sistemas lineares nessa disciplina. Vou dar um exemplo, né? O sistema mecânico, eu empurrei com uma força de 1 newton, a caneca se deslocou x centímetros. Empurrei com uma velocidade de 2 newtons, ela vai se deslocar 2x. Vai haver um limite. Desculpa, pessoal, minha cachorra. Vai haver um limite que eu vou empurrar essa caneca e ela vai voar, né? Vai mudar as coisas, entenderam? Ela vai se destruir, tamanha força que eu aplico. Tá? Então, a grande maioria dos sistemas, eles têm certas não linearidades, que fique claro. Há um limite para eu considerar que isso seja válido, tá? Inclusive, que fique claro. Mas isso é um sistema homogêneo. O sistema aditivo é aquele sistema que, dado que eu apliquei x1 de t, e desse sinal aplicado ao sistema, eu obtive y1 de t. Se eu aplicar x2, outro sinal, e eu tenho como resultado y2, uma outra saída diferente. Se eu pego esses dois sinais e componho por adição, se o sistema for aditivo, é óbvio que a saída vai ser a soma das saídas independentes. Isso também não acontece com todos os sistemas na prática, tá, pessoal? Não acontece com sistemas, né? Principalmente quando x1 e x2 são sinais fortes, né? Isso aí tem uma dependência. Isso aqui é um sistema aditivo. Um sistema linear é um sistema que ele é homogêneo e aditivo ao mesmo tempo, né? O E já é o E é a conjunção, né? Acontecer conjuntamente. Então, se o sistema for homogêneo e aditivo, eu vou classificar ele como linear. E essa característica de linearidade do sistema é show, porque isso simplifica demais a análise. Por que simplifica demais a análise? Porque eu posso considerar o meu sinal complexo como vários ou uma composição linear de outros sinais mais simples. E se o sistema é linear, eu posso usar isso para encontrar a resposta para qualquer sinal. Isso é maravilhoso, rapaz. Tá? Então, basicamente, eu já me passei, me empolguei, fiquei falando que nem um louco. Vocês estão entendendo? Sim. Ah, que alegria. Que alegria, tá? Então, pessoal, Na a medida gente vai... do possível, vai. Tem que ser, cara. Então, o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a estudar sistemas agora, técnicas de análise, lembrando dessa característica. Essa característica é muito útil, tá, pessoal? Porque se o sistema não for linear, eu estou literalmente fudido, não. Eu estou completamente ralado. Tá? Porque daí cada linearidade tem um jeito de abordar e de se resolver. Muitos sistemas não lineares não têm nem solução, só tem solução via software. Tá? Então, realmente, o mundo dos sistemas não lineares é um outro mundo, bem mais complexo. Tá? Mas, por sorte, a gente só vai trabalhar com sistemas lineares e a gente vai começar, depois da classificação, a gente vai analisar sistemas contínuos e depois a gente vai para sistemas discretos. É nóis, pessoal. Falou? Feito. Feitoria, meus queridos. Então já Certo, boa noite, senhor. era. Falou.